Vamos lá, gente, boa noite! Uma ótima terça-feira para você que está acompanhando o nosso Resenha do Ferraz. Mas estamos aqui hoje, nesta noite gostosa de terça-feira, recebendo hoje, antes de falar aqui do meu convidado, eu quero agradecer aqui o Mercadinho do Marquinho. Anderson, põe na tela para mim aí o merchan do Mercadinho do Marquinho, tá aqui, ó. Mercadinho do Marquinho, Quirino Mário Biasoli 107, no Tancredo Neves, em São Vicente, ele que é o patrocinador exclusivo aqui do Resenha do Ferraz, toda terça-feira a partir das 9h30 da noite, aqui no YouTube. Tá aí, ó, mais informações, 99622-6024, onde você encontra tudo pro seu dia a dia, no Mercadinho do Marquinho, no Tancredo Neves, em São Vicente. Confira as promoções no Instagram também do Mercadinho do Marquinho, tá certo? Eu sou o Thiago Ferraz, te faço companhia até as 10h30 aqui no nosso Resenha, tá certo? E hoje eu tô recebendo um cara que é sensacional, é um cara que eu tenho um carinho muito grande. Durante a resenha a gente vai falar o porquê desse motivo, de termos essa amizade de muito tempo, né? O legal é que a rede social tá aí para aproximar as pessoas, né? Antigamente era mais complicado. Hoje em dia a gente consegue estar no Instagram, tá aí no Facebook, tá no WhatsApp, e tá sempre batendo papo, conversando, tá? Mas hoje eu quero apresentar ele, que além de ser meu amigo, piloto de helicóptero, é ator, escritor, pai, palestrante. Vou convidar a dar uma boa noite aqui nos microfones, meu amigo comandante Dato. Dato, uma ótima noite para você, meu querido. Chega mais pertinho do microfone, dá uma boa noite pro pessoal que tá assistindo o Resenha dessa noite, meu querido. Primeiro, agradecer o convite. Valeu, um abraço, prazer estar contigo. Fazia um tempo que a gente não se via, né? Muito tempo, Dato, muito tempo. É que, como eu falei, na rede social, a gente sempre aproxima, se fala, né? Aproxima. Mas muito legal estar aqui. Terça-feira, como você bem disse, São Pedro não permitiu. Nossa, mas hoje a gente está aqui e vamos bater um papo legal. Exatamente. Legal. Antes da gente começar aqui a nossa resenha, eu quero que você que está assistindo mande mensagem para mim no nosso WhatsApp. Anderson, quando você puder, coloca na tela para mim aí, por favor, o nosso número, para que você possa concorrer a 2 pizzas com refrigerante. É um oferecimento da Pizzaria La Moca. Alô, Kleber, um abraço para você, obrigado pela parceria. Hoje tem 2 pizzas com refrigerante. E claro, eu peço para que você mande no WhatsApp 996008282 para que a gente possa pegar os seus dados. Manda aí o seu nome completo, manda também o seu número de WhatsApp, seu RG, manda os seus dados completinhos para a gente aí. E claro, a gente pede para que você faça uma pergunta também. Porém, se você quiser mandar no WhatsApp ou no chat, fique à vontade no YouTube para que a gente possa saber mais informações, curiosidades do mundo da aviação, tá bom? Tem 2 pizzas com refrigerante, um oferecimento da Pizzaria La Moca. Aliás, se você não quer contar com a sorte, peça a sua pizza. 98832-2283. Kleber, mais uma vez, um abraço, tá certo? Bom, Dato, vamos começar aqui a nossa resenha de hoje. Bom, antes de mais nada, vamos falar do seu livro? Claro. Vamos começar a falar do seu livro? Vamos. Já mostra pra gente aí. Tá aqui, ó. Voar é a segunda melhor coisa do mundo. Faço os agradecimentos antes ou depois? Você que sabe. Bom, então deixa eu rapidinho aqui. Vai lá, fica à vontade. Esse livro aqui, ele é autobiográfico. E a gente, com as histórias da gente na aviação, aí os amigos perguntavam, a gente comentava e alguém dizia assim, pô, escreve um livro. E eu comecei a inserir as coisas no computador em 2004 e terminei o livro em 2011. É isso que eu ia te perguntar. Quantos anos para fazer? 7 anos para fazer, mas porque não havia aquela preocupação e aquele compromisso de escrever um livro. Então eu lembrava de uma coisa de 76, de 80 e pouco, de 2000, ia colocando no computador. Ia lá e anotava. Uhum. Deixava ao lado da cama uma caneta e um caderninho, porque o xixi da madrugada, levantava, lembrava de alguma coisa, no dia seguinte inseria no computador. Depois aí colocava em ordem, né, cronológica. E eu sou um cara que perdeu o pai aos 14 anos, segurei meu pai morto pelas costas já, o vizinho nosso ajudar a colocar a roupa nele. Uhum. Minha mãe era costureira. Então a dona Olinda, né, que Deus a tem, ela segurou remou direitinho o barco para não afundar. Segurou a onda, né? Segurou a onda. Sim. Então varava a madrugada, costurando, essas coisas todas, né? E aí acabou com essas histórias da gente, saiu o livro. E o livro chama Voar é a segunda melhor coisa do mundo, porque a primeira eu considero a mulher como um sexo forte. É verdade. sim. E eu acho que a mulher é o sexo forte, nós somos o sexo frágil. Entendeu? A mulher dá luz e tal, encara as coisas, vai até tirar sangue de pedra, né, meu? Vai lá, é verdade. A gente dá 2 tropeções, já chuta o balde, já não quer mais saber, já muda o rumo, né? E tá doendo. Tô com dor. Exato. Tudo dói. E aí o livro aqui, os agradecimentos, quem fez o prefácio do meu livro, que gentilmente prefaciou, foi o jornalista e aviador William Vac. Ele, além de jornalista, né, ele é aviador também. Uhum.
E houve a colaboração aqui. William Vac, William Vac, da Rede Globo, que trabalhou na que Globo? era da Globo, é. Interessante, não sabia, não. Ele que fez o prefácio ao livro, com um prefácio bem, bem gostoso, bem bacana. E ele é aviador também, né? Tem avião, ele voa e tal. É bom de pé e mão. Que legal. A gíria nossa na aviação, pé e mão, quando o cara é bom, a gente usa pé e mão o termo, né? E o cara que é ruim, que na rua é o barbeiro. Sim, né? sim. Motorista trânsito, é o barbeiro, né? no trânsito é o barbeiro, Sim. na aviação é o manicaca. Manicaca. Manicaca é o cara que é novo na aviação, então que já é velho na aviação, mas ainda não aprendeu a voar, que tem muitos aí, entendeu? E aqui os patrocínios que eu gostaria de agradecer. Fica à vontade, vai lá. Então a gente teve a Erisul, que é um táxi aéreo muito grande do Paraná, e eu vou ir para a Erisul quando eles tinham 4 helicópteros a pistão. Hoje tem 70 helicópteros a turbina. Então eles atendem IBAMA, Polícia Federal, estados, enfim. Terra Mais, que é uma empresa de terraplenagem, a 7.600 agência de comunicação do amigo meu, Mavimai, minha filha veio falar contigo, que ela é dona da Mavimai, corretora de seguros, para anunciar. Uhum. Tem a Mavi, negócios imobiliários, que é do meu genro, marido dela, Aviadores, que é um site de vendas de aeronave, Agromaratá é no São Luís do Maranhão. Eu vou ir para o proprietário, para o Ricardo, e 4 anos. E quando ele assumiu as fazendas, eram 6 fazendas. Quando eu vim embora, ele tinha 18 fazendas. Cresceu bastante. Agromaratá, uma potência lá no Maranhão. No Maranhão. A CHB Empreendimentos e Participações, a Recave Inox, Elimarte, que é um táxi aéreo do amigo da gente também, a Interrisc e Quebec, lá em São Paulo, que é um hangar também de aviação que fica no Campo de Marte. Então, essa é a turma que me ajudou nesse livro aí. Nessa segunda edição, né? Certo. Esse livro está disponível em algum site? Como é que funciona? Para a pessoa ler online, que hoje em dia tem os e-books ainda. Então, cara, já me falaram de e-book e tal. Eu não sei até onde é interessante, não é? Porque para quem eu conversei, Thiago, a história de pegar o livro na mão. Eles preferem. O pessoal fala de sentir o cheiro do livro e tal. É questão de gosto, né? Questão de gosto, né? Hoje em dia, né? Prefere ler num. Como é que chama aquele tabletzinho lá que tem? No iPad, no Kindle. Kindle, tem esse tal de Kindle aí e tal, enfim. Então eu estou pensando em fazer o e-book também, já me falaram sobre isso daí. Outra coisa que eu gostaria de fazer há muitos anos, mas eu estou falando de coisa de muitos anos mesmo. Aquela Lar da Moças Cegas, ali, uma amiga minha, que era comissária da TAM, ela percebeu a dificuldade dos comissários tratarem com as pessoas com deficiência visual. Seria alguma coisa com braille? Não, ela, na verdade, foi assim, ela me convidou para dar uma palestra nesse... Eu nem tinha feito curso palestrante, nem tinha entrado para essa parte de palestras e tal. E ela me convidou, a mim, né, piloto de helicóptero, e um comandante da Gol, né, avião e helicóptero, para a gente falar palestrar. Depois da palestra, ela mostrou o espaço lá, e mostrou a máquina, uma máquina grande que imprime lá em braille e tudo mais, e também levou a gente numa sala que tinha divisões, para colocar um DVD ali, um CD, no fone de ouvido. Então o deficiente ele chega lá, no braille, ele escolhe o que ele quer, o livro que ele quer ler, né? Ele vai escutar. E a ideia minha é ver se eu acho alguém que tem que ser com voz masculina, narrar o livro. E eu não quero vender para esse pessoal, eu quero saber no Brasil quantas entidades dessas tem e presentear. Vocês querem que 10 CDs, precisam de 15 e tal, e presentear esse pessoal. Narrar o seu livro. Né? Narrar. O que me prende é o seguinte: como é que uma pessoa que nasceu cega vai entender, por exemplo, quando eu vim dos Estados Unidos trazendo helicóptero, sobrevoando o mar, eu falo do mar, aquele azul cristalino e tal, aquilo. Então eu fico me prendendo a isso. Como é que será que. Né, é difícil, porque, né? Quem, lamentavelmente, ficou cego, mas com uma certa idade. Chegou a ver, né? Chegou a ver, entende. E quem nasceu? Né? Mas então são projetos. E o livro, eu acredito que mais uns 20 dias, um mês. Esse daqui é o que chamam de boneco, né? A editora te dá um para você ver se está tudo certinho. Então eu trouxe para mostrar. Eu acredito que mais 20 dias, um mês, eu começo já com onde vai ser distribuído. De repente vai ser através de mim mesmo. Entendi. Através de site, de telefone, faz uma WhatsApp venda e tal. Internet, internet. Com frete, aí tem entrega. Exatamente. Internet, mas então, a primeira edição eu tive um retorno bacana, assim, que as pessoas acharam que o livro era motivacional. Tanto é que minhas palestras são motivacionais. E aí eu mexi nele mais em alguma coisa. Como não é... Se fosse segunda tiragem, era o mesmo código de barra, mesmo ISBN e tal, isso, aquilo. Como eu mexi nele, então é a segunda edição. Então teve que registrar novamente na Biblioteca Nacional, tá tudo certinho.
Eu acho que daqui uns 20 dias, estourando um mês, eu tenho já os livros na mão. Maravilha. Aí Quando eu tiver, distribuo. você dá um toque pra gente aqui ou você volta aqui qualquer dia pra gente Você manda, eu obedeço. Maravilha, Dato. Que isso, que isso. Bom, Dato, vamos lá. Vamos falar sobre piloto de helicóptero. Quantos anos já voando? 21 de dezembro passado, 48. 48 anos. 8 de avião, 40 de helicóptero. Hoje o Dato trabalha onde? Como é que tá? Porque eu vi no seu Instagram, você dá uns tiros loucos, né? Você tá em São Paulo, tava no Globocop, depois foi pro Nordeste. Como é que é a vida do piloto de helicóptero? No meu livro eu falo o seguinte, que Deus, para uns, ele dá raízes. Então a pessoa se finca no lugar, né? Sim. E cria a família dele ali, o emprego dele e tal. E para outro, Deus dá asas, né? Então o cara não para quieto. Eu, nesses meus 48 anos de aviação, eu só não estive no Acre e em Fernando de Noronha. O resto eu andei tudo. Morando, Londrina, Curitiba, Foz do Iguaçu. E no Nordeste, Teresina, Recife e 4 anos que eu fiquei em São Luís do Maranhão, de 2010 a 14. Eu vava pro Globocop, né? Foi quase 3 anos. Aí pedi meu desligamento e fiquei lá no Maranhão, que surgiu um convite lá. E voltei para São Paulo, porque também surgiu um convite para São Paulo. E aqui eu estou mais próximo da família, né? Então hoje o Dato está em São Paulo. Estou em São Paulo, estou voando em São Paulo. A empresa que eu trabalho é uma empresa de terraplanagem, né? Construção civil. Em maio agora vai fazer 11 anos que eu estou com essa família, com esse pessoal. E tá tudo bem, tranquilo. Legal. Bom, você manda a sua mensagem para a gente no nosso WhatsApp ou então no nosso chat fazendo a sua pergunta. O que inspirou o Dato a se tornar piloto de helicóptero, Dato? O que caiu a ficha? Fala, quero ser piloto de helicóptero. E aí, como é que foi? Como é que tudo começou? Eu comecei tarde na aviação. Eu comecei aos 26 anos. Porque eu tinha e tenho até hoje medo de altura. Você tem medo de altura? Medo de altura. Eu só vou na varanda do meu apartamento, que é 11º andar, porque tem rede. Senão eu não ia, entendeu? Então, quando eu voava o Globocop, que eu cruzava São Paulo, ia ser voar mais baixo, por causa de imagem, que tem que captar imagem e tal. Sim. Quando eu via aqueles caras limpando janela de prédio, assim, pendurado, dava um reverter em mim mesmo, entendeu? E você no helicóptero? Não. Um dia, eu morei na Ilha Pochá, no Saint-Tropez. E uma vez uma amiga minha e o irmão, eles iam para Manaus e ela queria fazer uma filmagem dessa curvatura do litoral, São Vicente, Santos, que pega até a ponta do Guarujá e tal. Foram lá no prédio, eu subi com eles. Enquanto o irmão dela, o Eduardo, filmava, eu fiquei conversando com ela. Dali a pouco, cara, sai do prédio assim de fora para dentro, assim para a área, um moleque, um rapaz, e começou a enrolar uma corda. Eu falei, meu amigo, onde é que tu tava? Onde você vai? Onde você tava? Eu tava arrumando uns ladrilhos aí lá, azulejos, sei lá, ladrilho, né? Sim. Mas tu tá preso nesse cilindro aqui? É um cilindro. É um cordeiro, né? O pessoal chama de cordeiro. Cara, cordeiro que chama, não sabia. E ele tava num cilindro, parecia um extintor de incêndio robusto, né? Ele falou, não, ele é maciço e é 3 vezes meu peso. Eu brinquei e falei assim para ele, cara, eu não faria isso nem que tivesse amarrado num elevador. Sim. E aí, ele começou a enrolar a corda, e a Eliane, irmã desse Eduardo, falou assim para mim, ô Dato, você já veio com o helicóptero aqui no prédio? E eu já fui várias vezes perturbar os amigos lá com o helicóptero. Eu falei, já. Aí o rapaz olhou para mim e falou assim, é piloto? Eu falei, sou. Ele falou, eu não ando de avião, nem amarrado. Aí, tá vendo? Meu amigo. E o cara pendurado uma corda, sem segurança nenhuma. Então, cada um é cada um, né? Sim. Enfim. E aí, eu comecei tarde na aviação, aos 26 anos, como eu te falei. E um amigo meu chamado Cursi, ele é de Pompeia, interior de São Paulo, ele fazia aeroclube na Praia Grande, quando existia lá o campo de aviação. Eu morava no Itararé, num prédio ali em frente à praia. Então ele pegava a Kombi, que ele tinha hortifruti, passava ali, me pegava e a gente ia junto para Praia Grande. Então eu ia só para acompanhá-lo, para ele não fazer esse trajeto sem ter com quem conversar e tal, isso, aquilo. E um dia, um cara chamado Vilas, essa história está no meu livro, convidou o Cursi para fazer um voo. E ele inventou que não podia ir, que tinha um compromisso e tal, só para me instigar aí. Falou, leva o dado. Aí eu meio com medo, fui até o avião, voltei umas 2 vezes, aí na terceira vez peguei coragem e fui. Cara, esse avião começou a correr na pista, começou a trepilar. Era um Paulistinha próprio para instrução. Esse avião começou a correr na pista, trepidava tudo, e o arrependimento veio tarde, mas eu já... o jeito de falar, mas esse Paulistinha é o famoso teco-teco, o pessoal falava? Teco-teco, o pessoal usa o termo generalizado para avião monomotor, avião pequeno, né? Pequeno que tem a hélice na frente. Sim. E um avião seria bom, é um Paulistinha, um avião entelado, né? Ele não é de metal, é chapa, é entelado. E aí aquela trepidação, eu com medo, mas a única coisa que eu tinha que fazer era orar, porque eu já estava dentro do avião. Já foi, né? Daí a pouco aquela maciez, eu arrisquei olhar para baixo e eu vi o mar. E daí nós fomos até a Itanhaém, Praia Grande de Itanhaém, e ele deu os rasantes e tudo mais, e na volta ele me mostrou os comandos, pediu para eu segurar os comandos e trazer o avião. Então eu vim daquele jeito, né?
Nossa, Na hora do pouso, ele pousou. olha, Cara, aquilo me despertou um interesse. interesse. Né? Chamou atenção. Uhum. E acabei fazendo o curso. Me inscrevi numa escola de helicóptero, mas o curso muito alto. Tentei durante 3 anos financiar o curso. Imagina, órfão de pai, filho de costureira. Uhum. Né? E acabou que daí eu fiz avião primeiro. Voei avião 8 anos. Aí, essa experiência de avião me concedeu uma redução nas horas de voo. Tem um abatimento. Tem um né? abatimento. Para ser piloto comercial de helicóptero, são 100 horas de voo. Eu fiz com 50. Então, abateu. E aí fui atrás de emprego, e graças a Deus a própria Elisul me admitiu com menos das 500 horas, que o seguro só existe, só cobre alguma coisa que aconteça com a aeronave se o piloto tiver pelo menos 500 horas de voo. Você sai de uma escola com 100 horinhas, meu irmão, para chegar nas 500, você tem que ir para os amigos, vou com um, vou com outro. Muita hora, né? Muita hora, é. Hoje, uma hora de voo, eu sou instrutor de helicóptero, mas eu não trabalho como instrutor. Estou no voo executivo. Mas se eu tivesse numa escola dando instrução e você fosse fazer um voo comigo, uma horinha de voo, Tiago, R$ 2.700. Uma hora. Salgado, hein? São 100 horas de voo. São 270 mil de hora de voo. Fora exame médico, fora curso teórico, fora alimentação, locomoção. Aí você sai de uma escola com 100 horas de voo e ninguém vai te dar um recorde de 3, 4, 5 milhões de dólares. Na mão, você com 100 horinhas de voo. Então a batalha ela é grande. Mas eu costumo dizer para as pessoas, se é o que você quer fazer, então faz. Entendeu? O tempo vai passar de qualquer jeito. Então, vai atrás e uns demoram mais tempo, outros menos e tal, mas acabam conseguindo chegar lá. Mas é assim, então eu acabei que eu não tinha ideia. Eu nunca fui uma criança de pedir pro pai e pra mãe para levar para o aeroporto para ver avião decolar. Sim. Não tinha o menor interesse na aviação. Esse primeiro voo que eu fiz foi o que me encantou e estou aqui já há 48 anos. 5 aviões aéreos, um sequestro aéreo no currículo. Nós vamos falar sobre isso, nós vamos falar sobre, tá na nossa pauta de hoje. O Dato aí, para quem não sabe, ele foi sequestrado. Sim. Ele vai contar pra gente daqui a pouquinho. Vamos sim. Legal, Dato. Bom, lembrando que você faz a sua pergunta pra gente, aliás, tem um pessoal que me fez essa pergunta na semana passada. Uhum. Se você, Dato, o Dailton de Oliveira Silva, sim, certo? Ninguém conhece na aviação. Ninguém conhece, só o Dato. Se você já viu OVNIs. Gostaria. Nunca de viu? verdade, nunca vi. Mas eu gostaria de ver, sabia? Se pudesse fazer um voinho por isso também ia ser bom. Mas eu nunca vi. Nunca viu, porque todo mundo fala, pô, hoje em dia tem muitas aparições, muitas, né? Eu nunca vi. Eu acredito que exista aí, ó. Eu acredito, cara. A gente não tá sozinho aqui, não, bicho. Tá certo. Eu também acredito. Então. Bom, e o Dailton, você falou do Dailton? Sim. O Dailton de Oliveira Silva. Quando eu fazia aeroclube de avião, o instrutor me via chegando no aeroclube para voar, ele olhava para mim e quando eu chegava perto ele falava assim, cara, tu vem ali, eu fico assim, Odilon, Adilton, não lembro do teu nome. E Oliveira Silva são nomes comuns. Ele falou assim, amanhã depois, você brevetado, trabalhando numa companhia, comandante Oliveira, comparecer no balcão de tal empresa. Vem 20, Oliveira. Comandante Silva, vem 1000. Tu não tem apelido, não? Dato. Até hoje. Ficou. Sempre buscar Dato de Oliveira na aviação aí de asa rotativa, graças a Deus o pessoal conhece. Agora, por nome, às vezes nem... Mas não, é um nome diferente também, né? O Dailton. Na verdade, assim, minha mãe contava que foi uma junção de Olinda com Augusto. Se você pegar Olinda e Augusto, tem o Dailton tá aí dentro, entendeu? Entendi. Mas eu já vi Adailton. Mas o Dailton... Tá certo, é isso aí. Dato, seguinte, meu querido, como é que você se prepara antes de entrar na aeronave? Tem alguma preparação, algum ritual? Você costuma fazer alguma coisa? Porque tem muito artista que tem essa preparação antes do show, né? E no caso, o seu show aéreo, você tem alguma preparação para isso? Pessoal, você fala, ou da aeronave? A aeronave tem o pré-voo, você vai lá ver nível de óleo, ver links e tudo mais, está tudo em dia, tá, isso aqui. Então, chama pré-voo. E a preparação, cara, eu não sei, eu sou um cara, eu costumo dizer que eu tenho uma equipe de santos, cara, eu sou privilegiado, entendeu? Porque pelos acidentes que eu passei, sequestro, estou aqui beirando 76 agora em abril, dia 12, 7,6. E com saúde, graças a Deus, entendeu? Então, assim, eu sou um católico não praticante, vamos dizer assim. Certo. Eu fui batizado na igreja São Judas de São Paulo, né? Só que eu tenho São Judas como meu, né, padroeiro. Então, na minha moto tem a medalha de São Judas, no helicóptero tem, no carro tem, na minha casa tem uma capelinha com São Judas. Eu não saio de casa, Tiago, sem fazer minha oração e não durmo sem fazer minha oração. E procuro ter uma
atitude cristã, não prejudicar ninguém, se puder Sim. ajudar, ajuda e tudo mais. Mas é que a preparação... Eu tenho uma preparação, então seria uma preparação. Quando eu vou decolar, eu vou lá e passo a mão no meu santinho, São Justo Tadeu, assim, dá uma passadinha de mão nele, assim, como que diz? Porque tem gente que faz sinal da cruz, Sim, antes sim, de sair, de entrar, enfim. O cara que eu trabalho, o filho dele, já até percebeu isso daí. Uhum. Então, Legal, tem a bacana. chave da partida do helicóptero, do lado tem a... Então, antes de decolar, eu vou lá e toco nele, entendeu? Então, se isso serve como preparação, é minha preparação. E eu me sinto blindado, cara. Graças a Deus. Eu me sinto mesmo totalmente blindado. Isso é muito bom. Tato, tem a galera aqui no nosso chat. Deixa eu mandar aqui alguns abraços, que o nosso programa é de 1 hora e já tá dando 30 minutos já, e tem muita coisa legal pra gente abordar ainda, ó. Ricardo Marques tá por aqui, Viviane Nascimento, a Larice Lima tá por aqui, o Paulo Bisso. O Paulo é da Gigante da Náutica, é a padaria Gigante, que é nosso patrocinador também. Um abraço para os pessoal. Aliás, tem umas bebidinhas pra gente aqui, tem refrigerante, suco, já a gente vai tomar um suquinho. Um abraço aí pro pessoal da Gigante. Ana Maria Dagoberto tá por aqui também, um grande abraço. Luiz Amorim, Marcelo tá por aqui, Thiago Chaib, como é que é? Deixa eu ver quem mais aqui, Viviane, Anísio Neto, meu irmão Cláudio Ferraz tá por aqui, grande abraço. Ariane Paula, como é que é? Acho que é Avelight Brasil, parabéns pelo projeto. A Thaisa Passetti, melhor piloto do mundo, olha aí. Minha filha, tá mais velha. Quem mais? O Giba Beijão. tá por aqui, o Ricardo tá por aqui, fazendo uma pergunta para você. Gostaria de saber do Dato, nesses 48 anos de experiência, qual foi uma situação mais inusitada que ele passou nas alturas? E aí, Dato? Sequestro, né, meu? Vamos falar então do sequestro, já que a gente vai... Explica o que aconteceu. De peripécia aérea, tem o túnel. Então vamos falar quer falar da peripécia primeiro ou quer falar do sequestro? O que você prefere? Você manda, o programa é teu, eu obedeço. Você consegue pôr aquele vídeo? Antes da gente, para quem não tá entendendo do que a gente tá falando aqui, eu vou pedir pro Anderson colocar um vídeo, aquele vídeo que eu te mandei, Anderson. Coloca pra gente, pro pessoal de casa assistir. Coloca na tela cheia para quem estiver acompanhando, por favor, durante a transmissão. Esse aí, ó, você que tá assistindo em casa, ó. Tá assistindo. Esse aí é o Dato fazendo essa peripécia aí. Conta pra gente onde foi isso, Dato. Você foi em Recife. Em Recife. Eu morava em Recife, aí um amigo meu, Sérgio Lira, cinegrafista e tal, ele foi pro topo de um prédio lá no deck da piscina, me ligou, eu decolei e fiz essa peripécia, chama Badalo. E essa peripécia? Aí é o túnel, essa aí é o túnel. Eu dava instruções em São Paulo, um dia... Aí o painel do helicóptero lateral, os caros passando lá no fundo, não foi trânsito interditado nem nada. Isso aí, dá pra ver o carro lá no fundo mesmo. Tá, o trânsito que hora normal. foi isso? Isso aí foi no dia 22 de julho de 88. Não, mas que horas foi isso? 16 horas. 4 horas da tarde, você me faz isso na Não, sabe imigração. por quê? Naquela época não existia pista sul. Tá. Então, às 3 da tarde de sexta-feira, eles invertiam a mão, que era a tal da Operação Descida, tu lembra? Certo. Operação Descida. E eu decolei de São Paulo com um amigo cinegrafista, com mais 2 amigos, né? E não falei o que eu ia fazer. Só falou, grava. Aí eu falei, vamos fazer umas imagens aéreas? Tá. Umas imagens aéreas e tal. Tirei a porta do helicóptero, para o cinegrafista ter maior mobilidade. Sim. E É aquela porta que corre, né? Não, aquela você tira mesmo. Você Tem dois pinos, ela sai. Tá. E aí, eu fiz um pairado entre os 2 primeiros túneis, o TA1 e o TA2, que é o túnel ascendente 1 e 2, que é a pista norte. Só que os carros descendo. Quando deu intervalo entre os carros, eu entrei na pista como carro. Quando o cinegrafista viu o que eu ia fazer, ele faz esse movimento brusco, pega metade do painel, centraliza, aí eu entro no lado e saio do Até outro. para mostrar mesmo que não é montagem. Não é montagem. É legal que você consegue nem tem ver. como ser montagem, porque na minha curva direita fica a ponte e a pista fica à esquerda, né? Mas e aí, essa manobra repercutiu alguma coisa no dia? Sabe que porque, assim, aquele ano a internet nem existia. Não existia. Mas assim, se fosse hoje, tava em tudo quanto é site, né? Tava preso, cara. Perdia brevet, entendeu? Hoje, naquela época... Mas deu algum B.O.? Foi assim. Vazou? Foi 88. Tipo, vazou? Aí eu segurava os amigos meus. Ô, Dato, queria a fita do túnel, que era a fita VHS. Falei, que túnel, rapaz? Não tem túnel, não. E eu segurando. Até que um amigo meu, Ferreira, comandante, falou, Dato, eu já tinha colocado em DVD. Me empresta o DVD, que as pessoas, eu conto essa história e falam que é mentira. Não acreditam. Eu falei, bicho, ó, tu não me libera isso daí pra ninguém. Porque as pessoas ganhavam aposta. Caixa de cerveja. Sim. E aí mostrava o VHS. Piloto fez isso. Eu vou te mostrar que ele fez. Quer passar uma caixa de cerveja? Tá, uma amiga minha ganhou um relógio do namorado. Olha aí. Depois eu encontrei lá na praia com ele, ele brincou comigo e falou assim, eu nem te conhecia, tu já me deu prejuízo. Olha aí. Deu o relógio para ela. E aí, ele foi para Minas Gerais, em BH, e liberou o vídeo para um cara do bombeiro, um policial lá que voa helicóptero, um bombeiro em BH. E o cara colocou no YouTube, e colocou lá meu e-mail.
Ele colocou no YouTube. Aí né? eu fiquei apavorado. Falei, agora Sim, vai dar agora bem, mas não deu em né? nada. Uhum. Só que em 2011, eu fui entrevistado no Jô Soares. No programa jogo, do Jô. sim, sim. E o Jô colocou essa imagem. Putz, E eu estava aí? no Maranhão, voando no Maranhão. Vim para fazer a matéria e voltei para o Maranhão. Uhum. E depois eu voltei para Santos, fiquei 15 dias de férias aqui. Quando eu retornei para São Luís do Maranhão, eu desci do avião da Gol Uhum. e já montei no helicóptero e fui para Parnaíba, no Piauí, pernoitei lá. No dia seguinte, em Fortaleza, para fazer uma revisão no helicóptero grande que demorou 19 dias. Ou seja, eu fiquei 34 dias fora de casa. Quando eu voltei, tinha uma correspondência da ANAC solicitando explicações sobre, sobre o voo, né, a manobra exibida e tal, isso, aquilo, me dando 5 dias úteis. Ah, mas aí Eu venceu, fiquei 34 né? fora. E aí? Aí eu respondi para a ANAC, tem até no meu celular, salvei essa correspondência que eu mandei para eles, a carta, e explicando que por volta das 16 horas, no dia tal, 22 de julho de 88, prefixo da aeronave e tudo mais. Você tinha tudo isso anotado? Tudo. Uhum. E aí coloquei que eu estava de férias, Sim. voltei para São Luís no avião da Gol, G alguma coisa, que era o número do voo, decolei com a aeronave Papa Romeu Julieta Alfa Victor, PRJAV, né? Mandei para eles o prefixo da aeronave e coloquei o telefone, Tiago, da sala IS, que é onde se faz plano de voo. Ah. Bom, isso foi em janeiro de 2012. Bom, sossegaram, não me procuraram mais, está tudo certo. Entenderam que eu não estava em casa, né? Sim, sim. Dezembro de 2021, tocou meu interfone no oficial da Justiça. Que isso, cara. Tive que pagar uma multa de R$3.400, porque eu não respondi no tempo hábil, 9 anos depois. 9 anos. Aí paguei R$3.400 de multa e tá tudo certo. Mas do túnel mesmo não teve bronca, porque também prescreveu, né? Foi em 88. Sim, sim. A bronca foi porque eles me deram 5 dias úteis, eu estava viajando. Até para você explicar. Daí... Até porque, pô, o programa do Jô, em nível nacional, uma imagem dessa. Mas aí, mas também tá pago, tá tudo certo. E hoje não dá mais para fazer nada. Hoje em dia é complicado, né? Esse meu amigo que tá aqui do meu lado aqui foi meu aluno. Fala quem que tá aí, pode falar. O Dienes, comandante Dienes. Foi meu aluno, bonitão aí. Quer vir participar, Dienes? Fica à vontade. Ele tá aqui na só dá um oi, só dá um oi. Fala um oi aí, oi. Pronto. Dienes é um amigo, é um irmão que eu tenho. Sim. E aí, cara, na verdade, você sabe disso. E aí, um dia, eu tava com o helicóptero na Praia Grande e eu ia levar o helicóptero para São Paulo. O tempo ficou ruim, deixei o helicóptero na Praia Grande. Eu morava em São Vicente, né? Aí eu chamei o Dienes para ir comigo. Aí decolamos e tal, eu falei para ele assim, vamos passar num prédio aqui no Canal 1, que eu quero dar tchau para uma amiga minha. E ele, então tá bom, vamos. Aí ele perguntou... Peraí, você queria passar de helicóptero... Num prédio no Canal 1. Você ia dar tchau pra sua amiga. Para dar tchau. Isso levar o prédio. Tá. Aí, tem o depoimento do Dienes, está no meu livro, esse depoimento que eu estou contando aqui, está no livro que ele fez o depoimento. Tem alguns depoimentos no meu livro aí, de amigos, né, das peripécias. Aí no trajeto ele disse pra mim, que andar que ela mora? Eu falei, não, ela não mora, ela trabalha numa locadora no térreo. Aí ele falou, como no térreo? Demos 2 giros no prédio, ela não apareceu. Aí eu fui e entrei no meio do canal, naquele tempo eram arbustos. Sim. Você deu um rasante ali, desceu? Não, eu fiz um pairado no canal, daí ela apareceu lá, eu dei tchau pra ela e decolamos e foi embora. E aí ele fala que se passasse alguém na calçada, cortava a cabeça, aí captava, porque o rotor passando assim na calçada, aí eu fui lá. Cara, se você fizer isso hoje, com o celular, todo mundo grava pela internet, é prisão perpétua, meu irmão. Então a gente viveu uma época de uma aviação romântica, aventureira. Hoje em São Paulo, por exemplo, você tem uma área de 100 km² na cabeceira de Congonhas, cabeceira 17. Você tem uma área de 100 km² ali, que é a maior concentração de helipontos, até um tempo atrás, acredito que ainda seja, maior concentração de helipontos do mundo. Então, quando você vai entrar naquela área, você tem uma frequência específica para pedir autorização para entrar naquela área para pousar, porque se tiver vindo o avião, você tem que aguardar o avião passar para depois você pousar. Então, cresceu muito, entendeu? Então, é o preço do progresso, né? Da evolução e tal, isso, aquilo. Mas a gente viveu uma época, graças a Deus, o Dienes viveu também, que você passava na praia e via as meninas de biquíni, você pedia o seu telefone, elas escreviam na areia, não existia celular, você pegava o número e depois ligava, entendeu? E lá em São Paulo, está no meu livro essa história também, eu sobrevoava, eu dava instrução no Campo de Marte, não existia celular, né? Na época, 85, 84, 85, eu sobrevoava as coberturas para ir para Guarapiranga, tinha uma pista de pouso lá, para fazer treinamento com o aluno, eu via aquelas meninas tomando banho de sol. Na represa ali, né? Não, a gente ia para a represa. Sim. Só que eu cruzava São Paulo, do Campo de Marte, cruzava São Paulo. Aí você passava naquele, né? Avenida Angélica e tal, os prédios bacanas ali, as coberturas, e as meninas na piscina, né? E eu atirava uma pedrinha com o telefone da escola. Meu nome. Oi, se puder me ligue, dato 298-6327, eu não esqueço, era o telefone da escola. Aí no meu livro eu falo que eu conheci muita menina, assim, mas conheci muito oficial da aeronáutica, vira e mexe, era essa mais lá para
Para explicar o que você fez isso. Mas hoje você não faz mais nada disso. Entendeu? Hoje ficou chato. O mundo, eu te falei, né? O mundo tá meio chato. Você mandou para mim essa frase, o mundo tá chato hoje. Olha, tem mais gente aqui. A Daiane Fortes, hoje a galera tá bem. A minha esposa. Olha só. Dato, qual foi a experiência mais marcante que você já teve dentro de um avião? Avião agora. Avião? Avião foi. Eu fui para Bebedouro, no interior de São Paulo, de helicóptero, levando uma família. E fui abastecer em Barretos. De Bebedouro eu fui até Barretos, que é a terra do peão, né? Boiadeiro, sim. Tal, né? Festa de peão. Né? E aí o pessoal do aeroclube local ali, tinham 3 pessoas, pediram para ir junto, que naquela época, 95, não passava helicóptero para o interior. Hoje o interior tem helicóptero, entendeu? Mas antigamente não passava helicóptero. Então, você passava de helicóptero para uma cidade, era aquela, né? Alegria, a pessoa quer tirar foto, conhecer o helicóptero de perto e tal. E aí 3 pessoas foram comigo até Barretos. Um deles perguntou para mim na volta, você já voou de planador? Eu falei, não, faz um voo com a gente aí. Eu ainda questionei, vocês vão tirar o planador por minha causa? Não, depois a gente vai continuar voando. Enfim, fui voar de planador, um piloto lá deles lá. Na hora do pouso, a cabeceira tem um vale que antecede a cabeceira. Esse piloto falou para mim assim, Data, vou te mostrar um negócio. Ele baixou, ele queria sumir no vale e pousar. Aí ele errou, não calculou, sei lá, entrou de barriga no barranco. Meu Deus. E eu acordei com um negócio aqui isolado no pescoço e fraturei 2 vértebras. Meu Deus. Colar cervical, né? Cervical. Protetor. Protetor aqui amarrado numa tábua assim, naquela prancha. Cara, aí doía, mexia um fio de bigode, doía até, entendeu? E aí eu cheguei no hospital, uma pessoa que eu tinha conhecido no aeroclube pegou meu celular que ficou no planador, levou até o hospital, aí eu tô lá deitado na maca, o médico do meu lado, tocou o telefone, era o assessor que era um prefeito que eu tinha levado com a família lá para Bebedouro, marcando o retorno. Aí eu me lembro que eu falei assim, daqui a pouco eu tô aí. E o médico disse, enquanto você não radiografar, você não sai daqui. Radiografou, fratura por compressão. Ele falou, você agradece a Deus, a teu anjo da guarda, porque você era para ter uma cadeira de roda. Gente. Enfim, então esse foi assim, de avião, né? Eu tive 5 acidentes aéreos. Sim. Os 3 de helicóptero eu consegui pousar, não machucou ninguém. Não foi nada de... O dano na máquina foi pequeno e tal. Então, e os 2 aviões que eu estava com amigos... Com o helicóptero, o que houve? Foi problema de motor? Eu estava em Foz do Iguaçu uma vez voando, eu fiquei sem os magnetos, que é uma peça elétrica. E aí eu perdi esses magnetos, comecei a perder potência do motor. Eles mandam uma centelha. Aí eu comecei a perder potência do motor. E eu fechei a manete, né, o acelerador, fechei a manete, e o helicóptero tem esse recurso, chama autorrotação. Você perdeu o motor em voo, você baixa o comando para diminuir o ângulo das pás, né? E você consegue fazer um pouso em emergência, em autorrotação. Você faz curva para a esquerda, para a direita, reduz velocidade, aumenta, você já não sobe, que você não tem potência. Você acha um local para pouso. Você desce. E eu consegui pousar no asfalto que liga lá em Foz do Iguaçu, as cataratas, ao estacionamento. E dei muita sorte, que era um dia de semana, porque lá de final de semana, um feriado prolongado, muitos carros em fila para chegar no estacionamento e aquele mundão de gente no meio dos carros andando. Pensou você com o helicóptero em cima ali, ia fazer uma tragédia, enfim. Mas deu tudo certo, sim. O outro estava fazendo uma inspeção de linha de alta tensão lá em Curitiba, e o técnico da companhia falou assim, comandante, a gente precisa ir para a entrada de água da represa, que era uma represa que tem lá em Curitiba, chamada Capivari. Eles estavam filmando umas erosões na represa, e ele quis ir para a entrada de água da represa. Eu falei, eu não conheço aqui, né, como é que é. Ele me deu uma direção, eu fui, entrei numa rede de alta tensão. Você pegou Peguei uma rede. Nossa. A sorte minha, como eu te falei, eu tenho uma equipe de Santos, né? A rede era nova, não estava energizada, estava assim aquelas bolas laranjas, né? Sim. E eu consegui arrebentar o cabo. Então, aí consegui pousar. E depois teve um também que eu estava com o proprietário da aeronave e o filho. Né? Claro. Estava o proprietário, o filho dele, o outro sócio com o pai, um amigo deles. Eu decolei de Avaré para São Paulo, explodiu o motor em voo. Gente do céu. Então, chama despaletamento. Também pousei, só quebrei o esqui do helicóptero, que era um vale, terreno meio irregular, quebrei o esqui do helicóptero, mas saímos andando, graças a Deus. Os 2 motores do helicóptero, tem um... Qual que não pode... Esse aqui se parar, dá ruim. Assim, tem o motor de cima é monomotor. Trás, né? Não. O de trás é rotor. Tá. Tem o rotor principal e o rotor de cauda. Se você perde o rotor de cauda, ele é mais crítico, porque ele é o anti-torque. A terceira lei de Newton, que é a única que eu sei. Ação e reação. Então você tem um rotor girando no sentido anti-horário, a tendência da fuselagem é girar horário. Então você tem que caçar pedal para manter o helicóptero alinhado. Então é rotor de cauda. O helicóptero bimotor, então são 2 turbinas, né?
O que eu vou é monoturbina, Certo. para 7 pessoas. Uhum. Então, acabou que despaletou, né? Explodiu o motor em voo, você fiz aquela autorrotação e quebrou o esqui do helicóptero por ser um lugar, né? Uma área de vale, o solo meio irregular, quebrou o esqui. Então, o meu acidente de planador, que eu fraturei 2 vértebras, foi no dia 16 de julho de 98. Mas como você guarda as datas, hein, cara? Aniversário da minha filha, mas a Thaísa, entendi. Eu tenho a Thaísa, Uhum. a Thaísa tem a Taína e a Fabiane, né? As 3, Sim. minhas 3 Porque princesas. normalmente a gente que é homem não lembra nada, né? De data. Moleque tem essas coisas de Então, guardar data. E dia 16 de julho, aniversário da minha filha, eu fiquei no hospital 3 dias, porque eu falei para ela, vou fazer esse voo, mas eu volto pra gente comemorar o teu aniversário. Uhum. E 16 de julho de 95, o acidente do planador. 18 de novembro do mesmo ano, explodiu o motor. Nossa, do mesmo ano. Aí eu cheguei em São Paulo, em Congonhas, né? Aí os amigos, meus amigos assim, Dato, você era meio surdo. E eu achava que alguém tinha me chamado no hangar e eu não tinha escutado, né? Eu falei, por quê? Ele falou, Deus está te chamando e tu não escuta. Porque 2 acidentes no mesmo ano, no né? mesmo ano, Eles brincavam comigo, falei, Deus está te chamando e tu não escuta. Então eu tenho uma equipe de santo, cara, entendeu? É o que a gente sabe voar, eu sabe fazer, que é voar, e que Deus dê saúde para voar ainda por mais um bom tempo, que é o que a gente quer, entendeu? Com toda certeza. Bom, antes da gente falar do sequestro, que é um outro assunto interessante aqui também, tem muita gente já participando e mandando mensagem pra gente. Gostaria de perguntar ao comandante se ele já passou por uma situação de pane da aeronave, que foi o maior susto. É o Cláudio fazendo a pergunta, acho que você já respondeu, o Cláudio, né? Cláudio, essa do explodir o motor foi uma delas, né? Quem mais aqui? Letícia Costa tá por aqui. Pergunta para ele, como é que é? Pergunta o que ele tem achado desses acidentes recentes e com frequência que estão acontecendo, Dato. A Letícia Costa fazendo essa pergunta pra gente hoje. Letícia Costa, é assim, eu tenho uma coisa que eu até falo no meu livro isso aí, sabe? Eu acho um absurdo, Thiago, aquele piloto que vai na televisão explicar acidente. Quem explica acidente é o piloto. O piloto explica o que aconteceu. Se o piloto, né, na fatalidade faleceu, tem o CENIPA, que é um órgão específico especializado com técnica para chegar numa causa, né? Enfim. Então, eu acho absurdo isso aí. O cara vai lá explicar e tal, isso, aquilo, como é que foi, como é que não foi. Tem alguns acidentes que têm acontecido que não tem como você não dizer que não foi falha humana, sabe? Eu passei dentro do túnel do helicóptero, eu gosto de voar radical, eu faço umas manobras e tal. De moto de carro eu sou pianinho, meu irmão. Eu tenho uma Harley customizada, é 90, 100 por hora, no carro também é por aí, entendeu? Helicóptero eu gosto de fazer umas peripécias, né? Mas assim, o acidente, né, desses últimos que aconteceram aí, pelo menos teve um de helicóptero recente, não adianta, cara, o patrão, o passageiro, insistir no voo. Quem sabe é o comandante, entendeu? Então, eu falei isso no programa do jogo, vou repetir agora. Eu gosto de voar radical, sentir o voo e tudo mais, mas tem 3 coisas que eu respeito, e que eu falo que serve até de exemplo, de dica, para o cara que está se brevetando ou que se brevetou, que é um piloto novo ainda. Porque o brevet, ele te habilita, mas não te capacita. Mesma coisa, você tira a tua carteira de motorista hoje, você está habilitado. Se o policial te mandar, te parar, tá aqui o documento e tal. Mas você não está habilitado, não está capacitado a pegar a tua família e colocar na Dutra e ir para o Rio de Janeiro. Você está dentro de São Vicente, fazendo teu aeroclube, tua escolinha, aliás. Então é assim, pôr do sol, está escurecendo, cara. Se a máquina não é homologada para voo por instrumento, e o piloto não é homologado, vai no dia seguinte. Meteorologia. Chuva no céu, meu irmão, piloto no hotel. Acabou, não insiste. E combustível. Eu falo no meu livro que achar e tentar são 2 verbos na aviação que não se conjugam. É difícil. O tempo está fechando, eu vou tentar, acho que vai dar. Já está errado, entendeu? Ou então que tem humildade, que se viu que está difícil, retorna, entendeu? Então, assim, aconteceu um recente agora que o patrão parece que insistiu pra caramba, o piloto foi na vibe do patrão e morreu. O que aconteceu, marido, entendeu? O cara e a esposa faleceram. Então, quando acontece uma fatalidade, que é uma pane mecânica e tudo mais, é uma coisa. Mas tem muita coisa que acontece aí. Um acidente que aconteceu, você vai lembrar um tempo atrás, da noiva que estava com o irmão. Sim. Tem até fotógrafa. Tem até vídeo na internet. E tal, Então você vê que o tempo está ruim, cara, volta. Ela quer chegar no casamento de helicóptero, o piloto tinha que ter pousado e falou: você vai chegar naquele jegue, ali naquela carroça. Mas você está vivo, vai lá. Acabou. Não arrisca, entendeu? Né? Eu não arrisco. Já discuti com o passageiro, Então, mas tem alguma condição climática que fala, não tem como, é na chuva, dá para voar na chuva? Dá para voar na chuva desde que você tenha visibilidade. O que restringe o voo é a visibilidade.
A chuva não atrapalha o helicóptero. Você pode voar. Mas o avião. helicóptero ele voa por instrumento? Se você tiver, por exemplo, você levantou voo, aí do nada virou o tempo. Se você tiver voando um helicóptero homologado por instrumento, é uma coisa. Se você tiver com visual, Tá. eu tenho foto no meu livro aqui que eu não sei se eu coloquei no livro essa foto, não. Uhum. Eu estava vindo de Boa Vista. Estava indo em Boa Vista, perto de Cáceres, no Mato Grosso, peguei um mau tempo. Uhum. Eu posei no posto de gasolina, meu irmão. Vai fazer o quê, né? Posei no posto de gasolina. Já posei em jardim de hotel. Eu falo, se vier bronca, depois resolve. Mas você está ali vivo para resolver a bronca. Ah, você posou aqui sem autorização. Tá bom. O que é o. Você quer que eu morra? Tem multa, entendeu? É lógico. Preso você não vai. Não está fazendo coisa errada. Pegou uma situação, né? A gente tem que checar a meteorologia. Só que é o seguinte, você decola aqui de São Paulo para um voo de 3 horas. O tempo tá bom, tá isso aquilo. Mas no meio do caminho, cara, é meteorologia. Eu brinco que eu falo assim, que o único que acreditou em meteorologia e não se decepcionou foi o Noé. Né? Foi de novo. Então ele recebeu uma informação boa e ele não se decepcionou. Seu maior tempo de voo, Dato, quantas horas, assim, direto? Existe essa coisa? Quando eu vim dos Estados Unidos, eu fui buscar um helicóptero dos Estados Unidos, eu fiz, cara, nunca mais faço isso, porque naquele tempo não existia GPS. E o meu inglês, eu falo que hoje é very Google, entendeu? Não é very good. Você veio. Eu saí do Texas, Miami. Tá. E Miami pelo Caribe. Então era assim, 3 horas em cima do mar. Não, direto? Sim, não, 3 horas direto. Tá. Entendeu? Eu coloquei tanque auxiliar no helicóptero, que era de 3 horas e meia autonomia, para 5 horas. Então você tinha 3 horas e pouco em cima de mar. Se eu olhava para a esquerda, para direita e para baixo era água, para cima era céu. Então o pessoal brinca e fala que é a rota do tubarão feliz. Tipo assim, tu caiu ali, o tubarão já tem o que jantar, entendeu? Porque é crítico o negócio. Hoje com GPS, hoje não, né? Alguns anos já com GPS, você insere as coordenadas e te coloca em cima. Mas, pô, tu sair de lá, sim, encarando o vento, que pode tirar você da tua proa, sem GPS. É loucura, né? Não, eu fiz isso, mas não faço mais, não. Loucura. Vamos lá, galera participando bastante aqui do nosso resenha. Hoje estou recebendo o comandante Dato de Oliveira. Dato, conta pra gente aí do sequestro. Como é que foi? Como é que tudo aconteceu? Então, eu tava num hangar no Campo de Marte, num hangar vizinho ao que eu ficava, e a secretária ligou dizendo que tinha um voo panorâmico, que 2 rapazes tinham contratado o helicóptero para um voo panorâmico. Aí eu pedi o abastecimento, fiz a notificação, né? Quando você decola do aeroporto controlado, se o voo é local, você faz uma notificação. Se o voo é em rota, aí você tem que fazer o plano de voo. Que a notificação é um plano de voo enxuto. E aí eu avisei a secretária que eu já estava com o helicóptero pronto, abastecido, notificado, e ela trouxe 2 rapazes. Eu os cumprimentei, perguntei se eram de São Paulo, somos. Porque se não fosse de São Paulo, sei lá, sobrevoar Paulista, Autódromo de Interlagos. Os pontos mais... mostrar a salário e tal. Sim. Aí eu decolei, e o que estava à minha esquerda virou para mim e falou assim, comandante, onde é que é o shopping Guarulhos? Eu falei, aqui na proa, né? 5 minutinhos. Aí vamos até lá. E eu não achei estranho, Thiago, porque, tipo assim, o shopping é uma referência grande para ele localizar o prédio dele. Tá. De repente você mora na ponta da praia, você fala assim, onde é que é o shopping Praia Mar? Chega no Praia Mar, tu olha a tua casa, teu prédio, já localiza, mais fácil. Onde é. E aí, quando eu estava chegando, o que estava atrás de mim perguntou o que tinha à direita. E não sei se você conhece, ali em São Paulo, na Trabalhadores, tem o Parque Ecológico Tietê. Tem uns lagos ali, pedalinho, o pessoal vai lá com a família, piquenique e tal. E eu virei para trás e falei, aqui é o Parque Ecológico Tietê. Quando eu virei para frente, esse cara à minha esquerda que estava sem na cinto, frente com você. Que estava na frente, no meu lado, na esquerda, estava sem cinto, com o revólver na mão, arrancou meu braço do comando, falou pro cara de trás, cuida dele. Aí o cara arrancou meu fone de ouvido, os fones de ouvido, e falou para ela desligar os rádios. E aí eu falei, o que vocês querem fazer eu faço, mas deixa eu voar. Aí eles soltaram a minha mão e falaram que era entrar no presídio. Aí eu falei, mas não, é proibido e tal. Não, tá tudo resolvido aí. Porra, meu. Cara, eu entrei no presídio, eu não vi se tinha fio, a direção do vento, que você tem que ver, né? O fio é o obstáculo. Foi? Chama José Parada Neto, em Guarulhos. É. E aí entrei onde eles tomam sol, então tem os pavilhões e os outros detentos tudo embaixo da marquise ali. E eu vi que tinha muitas roupas nas grades ali, né? E a preocupação era engatar no motor e tal. Aí eu posei o helicóptero, mas eu não coloquei o helicóptero 100% no chão, só toquei o esqui no chão. Aí entrou uma pessoa. Quando entrou uma pessoa, eu iniciei a decolagem na vertical. Eu não podia sair em frente para os prédios, dos pavilhões. Aí o cara pôs a arma no meu rosto e falou, volta. Eu voltei, entrou o segundo cara, que era pai do branquinho que estava à minha esquerda, no moreninho branquinho. Deus, né? Aí esse cara que estava à minha esquerda foi orientando onde é que
que era para ir, tipo, vai para em direção a Anhanguera. Era um dia de sol. Sim. Assim que eu decolei na vertical, eu avistei o Pico do Jaraguá. E a Anhanguera passa do lado. Aí eu toquei no Pico do Jaraguá. Meu Deus. Ele pediu para eu fazer a volta por trás e direcionou o pouso, foi lá em Embu das Artes. Aí eu pousei, falei pro cara, pô, tu me preserva aí, né, cara? Tenho família. Não vai te acontecer nada, fica tranquilo, vai ficar tranquilo. Um que estava atrás de mim tinha 8 mortos nas costas. Jesus amado. E o banco do helicóptero, Tiago, é fibra de vidro, espuma revestida em couro. Tirou, matou, feriu, aleijou pra esses caras aí, entendeu? Cara, passa um filme na tua cabeça, né? Tu fala assim, não vou ver mais ninguém. Não vê família, não vê amigo. Então você fala, chegou a hora, já era, entendeu? Aí pousei o helicóptero, ele tentou tirar a bateria do meu celular, não conseguiu. Vou levar teu celular embora. Pode levar. Aí eu fiquei dentro do helicóptero, sabe, anestesiado, e pediu para cortar o motor, né, que é desligar. Sim. Cortei o motor, e aí eles saíram no meio da multidão, que até hoje, São Paulo, quando eu comecei a voar em São Paulo, tinham 12 helicópteros, hoje tem quase 600. Mas você pôs o helicóptero em algum lugar, por mais acostumado que as pessoas estejam com o helicóptero, chegam junto, querem ficar perto, tirar foto, é normal. Aí eles se perderam no meio daquela multidão, Meu Deus. E eu tentei fazer a partida e não consegui. Porque aquele helicóptero, você liga a bateria, a bomba de combustível e o gerador. Aí você dá o start, né, o dedo no botão do start da partida. Eu tinha tido uma pane de bateria uns 2 meses antes. Eu achei que a pane ia ser repetida. Tanto é que eu voltei com outro helicóptero para buscar aquele lá. Trouxe um amigo meu piloto para levar de volta o helicóptero. E aí trouxe uma bateria externa, né, uma fonte externa para fazer a partida. Mas não foi nervosismo mesmo. Chama push button. O botão você aperta, o botão e trava embaixo. Eu apertei e não travou, entendeu? E aí depois foi aquela coisa, né, explicar, né? Vai depor no DEIC, eu depus na Corregedoria da Polícia Militar, em 2 fóruns, em 2 delegacias. Saiu na televisão, eu lembro que saiu na imprensa toda, eu falei, puto dado. Fuga cinematográfica e tal, amigos meus. Minha sobrinha na época morava no Japão, no dia seguinte me ligando, entendeu? Pra saber e tal, enfim. Mas, graças a Deus, estamos aqui para contar a história. Pra contar a história, com certeza. E é isso aí. E a gente vai contar também uma história muito interessante que eu tenho com o comandante Dado aqui, que a gente não pode deixar de comentar, porque ó, já são 10h19, temos 10 minutos aí de programa e não foi nem metade da pauta, cara, pra você ter uma ideia. O Thiago Ferraz, o pessoal me conhece do rádio, né? Me conhece de trabalhar em rádio, mas eu, antes de me formar radialista, eu sempre fui rato de rádio, eu sempre gostei de rádio, de estar participando. E eu vou até falar aqui, eu já trabalhei no Grupo Tribuna, tínhamos uma promoção, isso foi em 1990. Eu estava olhando lá. Eu tenho uma foto. Você põe aquela foto para mim aí, o Anderson. Tem uma foto que eu consegui. Eu tenho uma foto com o Dato, mas eu não achei. Foto, eu não achei. Essa foto que eu te mandei. Essa mandou essa aí. Então, esse aí é o helicóptero Tribuna FM. Foi uma promoção que a Tribuna fez em 1990, ali, na cidade junina. Né? E tinha parecia um, como é que eu vou explicar? É uma plataforma que eles fizeram de 20 metros por 20, com 1,60 m de altura, onde era o heliponto. Era um heliponto que era na praia, você vê no fundo que é o mar ali, né? Sim. Então esse helicóptero tá adesivado, para quem vê aí, tá Tribuna FM na porta, né? E dentro também estava adesivado atrás, né? E eu voei com o Dato em 1990, numa promoção da Tribuna que eu participei e ganhei o voo panorâmico. Entendeu? Eu tenho uma foto aqui. Fala a tua idade. Hoje eu tenho 41. Não. O quê? Na época, você voou comigo lá. 6 anos. Eu tinha 6 anos de idade. Em 1990, eu ganhei a promoção da rádio e fui voar. É claro que, como eu ganhei, meu pai acabou pagando para minha mãe junto. Foi a família toda. Mas eu acabei sendo o ganhador do voo panorâmico. Era você acha panorâmico, né? Você acha essa foto? Porque como eu te expliquei, a gente teve uns problemas em casa lá com móveis, lá, acabou pegando cupim, aí perdi bastante coisa. O primeiro voo desse cara aqui, do Dienes, foi em 90. Ele chegou com a namorada lá para voar, ele queria ir na frente. Aí tem um senhorzinho que quis ir na frente, discutiu e foi na frente. E aí ele pediu para mim fazer umas manobras, né, mais radicais, e o velhinho saiu todo apavorado, nervoso, com medo que ficou, né? E daí de lá pra cá, de 90 pra cá, a gente, né, ficou amigo e tal, aquilo. Dei instrução pra ele, hoje é comandante. Que legal. Ele voou um helicóptero igual que eu vou, que é o Airbus. Chama Airbus B4 para 7 pessoas. Bacana. Esse helicóptero aí, o da Tribuna, esse é um Jet Ranger. Jet Ranger, é a turbina também, é piloto e mais 4, são 5 pessoas a bordo. O Esquilo é um outro modelo. O Esquilo é um dos águias da polícia, chama Esquilo, piloto e mais 5. Maravilha, tá vendo? Que bacana. E a galera mandando mensagem aqui, hoje está sendo bem legal, mas antes de encerrar, eu quero falar também da sua participação nos filmes, né, Dato? Me formei, cara.
Você é ator também? Sou ator de formação, tenho DRT e tudo, entendeu? Fiz o curso e tudo mais. E quais são os filmes que você participou mesmo? O Vips, com o Wagner Moura, que eu contraceno com ele, eu faço um papel de... Você tem aí, né, Anderson? Põe pra gente aí, que nós estamos quase em cima do horário. Aí, ó, já tá na tela. Coloca na tela pra galera em casa assistir, ver a tela cheia aí, ó. Então, aí eu sou o Chicão, um piloto de avião envolvido em contrabando, e o Wagner Moura é meu aluno. E ele imitava vozes, né? Sim, no filme lá, ele, no tempo de colégio e tal, ele imitava vozes. E aí ele pede pra pilotar, eu deixo, e eu durmo. Meu Deus. E aí ele chama, chegando para pouso, ele chama no aeroporto lá para pedir autorização para pouso, e o cara de baixo manda a direção do vento para ele e fala, pouso autorizado, Chicão. Só que o Chicão aqui tá dormindo, entendeu? E aí ele faz um movimento brusco, eu acordo, meu irmão, e aí eu brigo com ele. Aí depois a gente descontrai. E o outro que eu participei também foi a primeira direção do Wagner Moura, foi o Marighella. Quem faz o Marighella é o seu Jorge, o cantor, né? Sim. Quem vai resolver um tiroteio no banco é o Bruno Gagliasso, que faz o delegado, e eu sou um cliente bancário. Aí, ó. Conseguiu pegar o vídeo? Aí, ó. Tá aí. Aí, ó. Explica pra gente aí. aí. O cara de bravo lá. Aí, ó, o seu Jorge, né, ele vai assaltar o banco. Aí... Olha o Dato do lado, cara. Diferente, cara. Não, que bigode é esse, hein? Me cortaram o cabelinho, roupa, tudo anos 60, bicho. Aí eu vou e atiro, tá vendo? Atiro, aí a menina me dá 2 tiros, eu caio morto no chão, ó. Entendi, cara. Que bacana, olha isso. Morri, mas passou bem. Morreu, mas passou bem. Tá certo. Esse é o e aí acabou que me formei em teatro, entendeu? Fiz o curso e tal, eu tenho o DRT. Mas assim, não vou atrás. Eu costumo dizer o seguinte, tudo na minha vida, cara, aconteceu e eu fui seguir. Eu nunca me imaginei piloto, eu nunca me imaginei palestrante, ator, muito menos. Entendeu? Enfim, escritor, imagina. E as coisas foram surgindo, eu fui fazendo e tal, e graças a Deus tem dado certo. Cara, agora, meu próximo passo, se Deus quiser, assim que sair o livro, é o podcast. Bacana. Né? E não sei por que também, há muitos anos, eu inventei de colocar, em vez de chamar os amigos de bicho. Bicho, né? Em gíria, né? Bicho. Eu coloquei o no meio, virou bicho. E pegou, então, né? Legal. Só que no hangar que eu trabalho em São Paulo, tem lá uns comandantes, não só naquele, tem vários hangares aí em São Paulo, que os pilotos exigem, né? Que o pessoal da pista, o pista é aquele cara que tira ele com o hangar e tal, né? Sim. Coloca no hangar depois o voo. Eles tal, usam, o termo de falar, aquelas plaquinhas, né? Levanta a plaquinha pra lá, plaquinha pra cá. Pra gente não tem essa necessidade, porque helicóptero, você pôs no heliponto, ele só orienta você a aproximar e fazer o toque e tal, enfim. O toque eu digo é o pouso, né? Sim. Então tem piloto que exige, né? Você chama de comandante, de senhor. Se você for comigo no hangar lá, se eu entrar no pátio lá pra voar, os meninos da pista, os abastecedores, tudo. E aí, bicho, vai decolar que horas? Já ficou, e meu podcast ia chamar Fala Bicho, com Dato de Oliveira, porque minhas redes sociais, Dato de Oliveira não tem comandante. Ninguém me chama de senhor nem de comandante, é Dato e tá tudo certo. Só que daí eu vi que tem muito fala de podcast. Fala do mundo, fala a vida, fala isso, fala aquilo. E eu também chamo as pessoas, às vezes, eu chamo, e aí, bicho? Bichocast, e aí? Então, e aí? Em vez de e aí com o chapeuzinho, Chico Freco. E aí eu registrei o E aí, bicho. Então vai ser o podcast, vai ser E aí, bicho, com Dato de Oliveira. Quer dizer, já é um spoiler aqui, né? Então logo tem um spoiler aí. Logo o Dato vai estar aí junto com a gente. Lá no gramofone do Alexandre. Não sendo terça-feira à noite, tá tudo certo. Sim, é verdade. É verdade? Mas vamos fazer uma troca aí legal. Legal, Dato. Bom, deixa eu mandar mais alguns alôs aqui. O José Fera. Alô, José Fera, um abraço para você. Grande nenê, um abraço. A Fefinha está com a gente aqui também. Para ser piloto de helicóptero é necessário ter salvatagem, é isso? Salvatagem? Se sim, poderia explicar sobre esse curso? Cara, eu não sei o que é salvatagem. Salvatagem seria o curso de salvamento? Seria isso? Cara, nunca tinha escutado esse termo, sabia? Salvatagem. Bom, para ser piloto de helicóptero você tem que ter o ensino médio, né, o 2º grau. Sim. Eu cheguei a ver, te contei, nós contamos aqui fora do ar. Eu cheguei a ver um curso, né? É uma profissão que eu acho sensacional. Eu fui ver mesmo na IACOM, até falando aqui onde foi. Aqui na Baixada é só a IACOM que faz isso, ou não? Eu não sei se é a IACOM hoje da Baixada, que ela tem a IACOM em São Paulo, tem aqui de Santos. Tem no Canal 3. No Canal 3, é do Canário, Gerson Canário, que é amigo da gente, o dono lá. Eu não sei se hoje eles estão ainda aplicando o curso de comissário, que eles faziam, né? Piloto de avião, de helicóptero e tal. Mas assim, eu fui fazer uma palestra uma vez no no teatro, lá anfiteatro da Infraero em São Paulo. E a Paula, uma amiga minha que tem uma escola de pilotagem, de comissária e de aviação,
o tema era a dificuldade da formação do piloto de helicóptero. A dificuldade, Thiago, é financeira, meu irmão. É muita grana. Porque né? assim, você vai fazer um curso de aviação, você vai ter 5 matérias que você não viu você não viu no primário, no ginásio, normal, no ensino normal, você não viu. Meteorologia, navegação, regulamentos, motores, aerodinâmica, entendeu? Conhecimentos técnicos e tal. Então é estudar. Estuda, faz a provinha, 20 questões, tem que acertar 14, 70%, acabou. Uhum. Até aí tudo bem. Hoje você faz até pela internet. O problema é aquilo que eu estava te falando. Você entrou no helicóptero para fazer 1 hora de voo, custa R$ 2.700. 100 horas de voo, 270 mil. É um valor, né? Entendeu? Absurdo. Né? Some-se a isso. Sim. Curso teórico, o curso exame médico, locomoção, porque a pessoa tem que se locomover até o aeroporto, até a escolinha, alimentação, entendeu? Então Mas eu costumo dizer o seguinte: há muitos anos, um amigo meu já falecido, que Deus o tenha, chamado Cláudio Finati, ele foi condecorado, porque ele ajudou a tirar do Andraus, as pessoas salvou muita gente lá no Andraus. E eu voava avião, eu morava em Londrina, e eu vim para cá e conheci o Cláudio Finati, e ele falou para mim o seguinte, falou, Dato, a aviação do helicóptero é a aviação um pouco restrita, mais restrita e tal, isso, aquilo, entendeu? Mas se é o que você quer fazer, então faça. E é isso que eu trouxe comigo até hoje. Se alguém falar sobre helicóptero e tal, isso, aquilo, meu, é caro e tal. Mas se é o que você quer fazer, então faça. Tá certo. Então, se o cara tem um certo poder aquisitivo, ele consegue fazer o curso em menos tempo. Eu tinha aluno que sumia 2 meses. Quando o cara aparecia para falar, ô Bicho, tu sumiu, cara. Ele estava juntando dinheirinho para fazer 1 hora de voo. Para fazer 1 hora de voo, né? Aí, então, aquele que tem dinheiro para fazer 5 horas na semana, são 100 horas, né? Em 20 dias ele está brevetado. E aquele que só tem para fazer 1 por mês, entendeu? Então vai demorar 100 meses. Nossa. E o ruim de você fazer com um tempo espaçado de 1 hora para outra é que você tem que dar uma retroagir um pouco na matéria que você passou para ele para depois avançar, entendeu? Então, se você faz uma sequência, você vai, né, degrau a degrau, vai pegando as matérias e tudo mais. Mas não quer dizer que vai deixar de se brevetar. Vai demorar mais tempo. Demora mais, com certeza. E a batalha cara, se você fizer odontologia, mesmo que você seja um cara rico, teu pai monte um baita de um consultório, você não vai abrir a porta e vai encher de cliente ali. Não, demora. Demora. Assim. Tudo é assim, né? É verdade. Só para encerrar rapidamente, estamos em cima aqui do nosso horário. O Alexandre, eu vou falar aqui as 2 perguntas dele e você dá uma resumida, tá? O Alexandre está perguntando aqui pra gente qual que é a sensação de voar em cima das nuvens de um dia chuvoso, tá? E sendo que terá que atravessar as nuvens depois para pouso. Eu gostaria de saber como que é essa experiência. Então, é assim, é indigesto. A gente que está acostumado a voar visual, você quer ver chão. Me lembro que uma vez eu saí de Angra dos Reis para São Paulo e eu chequei em São Paulo como é que o tempo estava. Então, ali na Guarapiranga, tinham os tais buracos. O que são buracos? Buracos é quando você está aqui no chão, você olha para cima, você vê o azul do céu. Sim. Entendeu? Então, se você está lá em cima, você vê a terra. Eu decolei de Angra e voei 45 minutos em cima das nuvens, a camada de nuvem, sem contato visual embaixo. Ou seja, você fica pedindo a Deus para não acender uma luz no painel de emergência, porque se você tiver que mergulhar naquela nuvem, você não sabe qual é a base da nuvem, você pode entrar voando numa serra e tudo mais, entendeu? Sim. Então, a sensação de voar... Se você voa um helicóptero por instrumento, que é biturbina, que é para isso específico, é uma outra tranquilidade. Mas quem voa monoturbina, voar sob capota, que é voar acima das nuvens, é um pouco indigesto, não é nem recomendado. Então, se você decolou e vê que está aquele mar liso de nuvem, é porque não tem os tais buracos, então é melhor não encarar. Mas quando você vê que tem muitos flocos, é onde você vê os buracos. Então você vem, quando você achar um buraco, deu visual lá embaixo, você mergulha e sai, entendeu? Então eu gosto de voar esses meus 48 anos voando visual, olhando, vendo o chão. Até porque eu tenho um hábito de ficar olhando e vejo por onde eu estou passando. Quando eu voava o Globocop, que tinha que fazer aqueles pairados, teve um caso, Nardoni, aquele caso sim. A redação me ligou, a gente ia fazer a imagem da prisão do cara. Eu fui para Guarulhos à noite. E eu fiquei 2 horas num voo pairado. Ou seja, quando eu parado no ar, eu e o cinegrafista. E você não podia se movimentar, porque vai que você faz um 360, dá uma volta para esticar os braços e tal, e o cara é preso, você perdia a imagem. Perdeu a imagem. Então, quando você está num voo pairado, você fica olhando. Aí tem um terreno baldio, aqui tem uma ruazinha sem movimento, ali tem um pátio, aqui não tem nada, porque se acender a luz de painel, meu irmão, você tem que pôr no chão. Então você tem que ficar atento, ser rápido também, né? Com o solo, o que tem lá embaixo. Então quem voa visual é visual. Então a gente às vezes salta uma nuvem e tudo mais. Mas não dá para encarar assim, tipo, 2, 3 horas de voo em cima
sem saber o que tem lá no final. Como eu te falei, chequei São Paulo, através de contato com amigos e através da câmera, né? Que o cara que eu trabalhava na empresa dele tinha, que eu trabalho, na empresa dele tem as câmeras, né? Então você via que tinha uns baita dos buracos, conseguia ver céu. Então se eu tô daqui de baixo vendo azul, se eu estiver lá em cima eu vejo terra. Então acabou. Só que quando chegou em Mogi das Cruzes, eu vi um buracão, eu falei, é aqui mesmo. Tchuf, já mergulhei. Desceu e tá tudo certo. Vendo o visual. Maravilha, Dato. Bom, tem mais gente aqui. Lembrando que já tem o sorteio das 2 pizzas e o refrigerante da Pizzaria La Moca. Queria agradecer a todo mundo que está aqui mandando mensagem. Sensação de estar no ar, você gosta? Eu prefiro. Tá voando? Eu fico meio, não digo triste, nem, né? Mas dá uma sensação assim, quando escuto algum amigo falar assim, não vejo hora de parar de voar. Sabe? O cara se lasca para ser piloto. É caro, né? É dificuldade para chegar, né, no comando de uma aeronave. E depois de uns anos de profissão, não vejo hora de parar de voar. Eu fiz 48 agora, em 21 de dezembro passado, e se Deus me der saúde para voar com mais uns 15, aí eu quero. Tá certo. Manutenção de um helicóptero é caro? É caro. Quanto que sai por mês? Um dono de um helicóptero, quanto gasta? É assim, depende muito do quanto você voa. Esse helicóptero que eu voo, a revisão é feita a cada 150 horas. Então, eu fiz 150. Se não houver uma discrepância no meio do caminho, né? Se teve algum problema no meio do caminho, lá entre essas 150 horas, você para para manutenção. Eu costumo dizer o seguinte, que nós não temos triângulo, né? A gente não para acostamento. Então, tá voando, desceu, desceu. Então, a pessoa que voa 10 horas por mês, ela vai fazer uma revisão a cada 15 meses. Entendeu? Se a pessoa voa 5 horas por mês, vai fazer a cada 30 meses. Então, depende muito do tipo de revisão que você vai fazer. Exatamente em termos de valores, eu não sei dizer por um único motivo. Sim. O Michel é o filho do Beto Gomes, que é o cara, né, para quem eu piloto, já vai fazer 11 anos. E o Michel, quando eu comecei a voar com eles, com a família, o Michel tinha 17 anos, né, molecão novo e tal, e eu arrastei ele comigo e tal, ele começou a andar comigo e tal, e começou a ir para as oficinas e tudo mais. Então, já tem um tempo que o Michel liga para mim e fala, leva para tal oficina, então é ele que mexe com valores, ele que vê a garagem, ele que vê as peças, ele que vê a manutenção, entendeu? Então eu não tenho esse número exato de... Mas varia de aeronave para aeronave. É que nem carro, né? Vou dar um exemplo aqui. Não sei se eu estou falando besteira, mas tem um carro que ele é mais gastão do que o outro. Tem isso em helicóptero também? Um que gasta mais, o que gasta menos? Depende de motor, por exemplo. Você voa um jet Ranger. Quanto é que consome um jet Ranger? 100 litros por hora. 100 litros uma hora por de hora. voo, você está voando com o jet Ranger, que é com esse helicóptero do túnel aí, Sim. você gasta 100 litros hora. O que eu voo, que é um Airbus, o que o Dienes voa, que é um Airbus, 180 a hora. 180 litros por hora. E esse helicóptero Jet Ranger que eu passei no túnel, a autonomia dele 3 horas e meia. 3 horas e meia para você virar notícia, né? Porque aí pane seca. Acabou. Esse que eu voo, que a gente voa, que ele voa também, que o Denis voa, é um B4, um Airbus, a autonomia dele é pequena, 2 horas e 40. Então, com 2 horas e 10, 2 e 20, você já tem que estar... Então, por exemplo, você vai fazer um voo longo. Então, você tem que ver se na tua trajetória, no teu rumo, você tem aeroportos. Às vezes você tem que dar um pedalzinho, desviar um pouco da tua proa, para abastecer, para dar continuidade, entendeu? Então, com 2 horas, 2 horas e 10, deixa sempre uns 20 minutinhos. E hoje em dia, vamos dar um exemplo aqui na Baixada. Hoje em dia, aqui na Baixada, é fácil abastecer? Tem aí que você abastece. Itanhaém tem um Tem um aeroporto lá. Um aeroclubezinho, né? Tem um aeroclube, tem um aeroporto mas lá. fora de Itanhaém, o lado mais para cá, ainda a base aérea tem? Não. Hoje não mais. Houve uma época que você fazia uma tinha, antes de fechar. Também tinha no escritório, ali tinha uma opção, também não tem. Então a opção hoje na Baixada, lamentavelmente, só tem Itanhaém. Que coisa, meu. E era legal, para apoio. Às vezes você está vindo do sul, alguma coisa, precisa fazer um abastecimento e tal. Sim. Enfim. Mas aqui aí tem aí, o pessoal costuma abastecer. Tá certo. Doutor, são 10h36 já, cara. Muito legal receber você aqui. Muito obrigado. Tô na tua escuta. Chamou, estamos aqui. Quero que você agora me ajude a fazer o sorteio. Eu vou pedir para você escolher. Nós tivemos 11 inscrições aqui no WhatsApp. Eu quero que você fale para mim um número de 1 a 11. Então, por favor. 11 e 7. Número 7. Vamos lá, então. Número 7. Hoje quem está faturando a pizza da Pizzaria La Moca, aliás, 2 pizzas com refrigerante da La Moca. Põe na tela para mim aí, Anderson, o número da La Moca aí, ó, 98832-2283. Tá aí para você poder pedir a sua pizza. Kleber, um grande abraço, obrigado aí pela parceria, tá junto com a gente toda semana. Tá aqui, ó, saiu para Praia Grande, final do telefone 85, Larice Lima, tá faturando aí a deliciosa pizza. Aliás, as pizzas da Pizzaria La Moca,
com direito a refrigerante. Já já a nossa produção entra em contato com você, viu, Larice? Para você poder retirar direitinho aí. Aliás, retirar não. O pessoal vai mandar aí na sua casa as 2 pizzas com refrigerante para você poder se deliciar com essas pizzas maravilhosas. Meu amigo Dato, muito obrigado pela sua participação. Suas considerações finais aí, fique à vontade. Foi muito bom te ver, que fazia um tempo que a gente não se via, né, cara? Muito sucesso para você, pra Sarinha, né? Sarinha chegou com tudo, tá aí. Chegou, que legal, cara. Tá em casa. Muita saúde para a família. E é isso, foi muito bom estar aqui. Precisando, a gente vem de volta aqui. Que legal. Não, né? Quero que você volte quando você trouxer o livro. Sim, eu acredito, como eu te falei, daqui uns 20 ou 30 dias, acho que o livro Voar é a segunda melhor coisa do mundo. Tem as histórias aqui de tudo, de sequestro, como é que foi a formação, as dificuldades, né? Tem casos, tem causos. Bacana. Tem um jornalista amigo meu, ele leu, ele mandou uma mensagem para mim no WhatsApp, ele falou assim, eu tô na página Natal, já ri, já chorei, já me emocionei e tal, porque tem as coisas que a gente passou, né, na vida. Sim, sim. Enfim, mas se Deus quiser... Legal. Se Deus quiser, não. Minha mãe dizia que não é se Deus quiser, ela dizia que com a ajuda de Deus, ela fala. Tá certo. Tá na tela aí, ó. Mostra aí, ó. Voar é a segunda melhor coisa do mundo, sim. Já tá lá. E eu sou pidão, hein? Quando chegar, eu quero o meu exemplar. Autografado. Tem pra Pepinho e pro Anderson, né? Anderson, grande Anderson. Pronto, já tá aí, ó. Mas é pra ler, não é pra calçar o pé da cama, não, viu? Com certeza. Dato, muito obrigado. Queria agradecer a todo mundo, o Mercadinho do Marquinho, que é o nosso patrocinador. Semana que vem tem mais. Eu não vou falar o convidado da semana que vem, porque eu falei semana passada que ia vir o Felipe se preparava. Choveu. Né? Aí o Felipe não pôde vir hoje. Hoje veio o Dato. Na semana que vem, a gente vê se o Felipe tem agenda, que agora vem o carnaval. Ele falou, pô, tia, agora vem o carnaval, ele é cantor. É meio complicado, né? É hora de ganhar dinheiro, já tá certo, não tá errado, né? Sim. Aí na semana que vem, confira nas redes sociais aí o Resenha do Ferraz no Instagram, que lá você fica sabendo dos próximos convidados que vão estar com a gente toda terça-feira, às 9h30 da noite. Pefinha, Anderson, muito obrigado, fiquem com Deus, um grande beijo e até semana que vem, se Deus quiser. Até mais. Tchau.